Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eugênio Anunciação, ministro da Comunicação da IPEI do Brasil. Estamos aqui juntos no programa O Poder da Palavra com o pastor Naaman Mendes. Muito bom ter você com a gente de novo, Naaman. Tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz. Estamos felizes por estar aqui novamente e esperamos que esse seja um tempo extremamente produtivo, agradável e bom para as pessoas que estão nos... Que legal. A gente está falando desse momento agora, esse episódio sobre sonhos. Todos nós temos sonhos, alguns conseguem realizar, outros não conseguem, e vieram algumas perguntas muito interessantes nesse sentido. Vou compartilhar a primeira pergunta contigo. Muitas famílias sonham com conquistas, mas dificilmente se planejam. A Bíblia tem orientações sobre isso? Sim, a Bíblia é muito clara com relação àquilo que nós queremos conquistar, né? A Bíblia diz que Jesus diz, né? No Sermão do Monte, inclusive, que a gente não deve fazer nenhuma proposta de vida sem antes a gente planejar, né? Sentar e fazer a conta. Então isso é muito importante a gente ter em perspectiva. Mas eu quero observar o seguinte, que essa ideia de sonho como conquista, ela não é uma ideia bíblica. Porque a ideia de sonho como conquista, ela é uma ideia que vem do mundo empresarial, né? Então aí eu tenho um sonho, eu quero conquistar, né? É de lançar essa ideia de que você está aqui para conquistar esse conforto do mundo, né? Essa é uma ideia que tem a ver com a mais próxima aí da teologia da prosperidade, né? Porque Deus te colocou no mundo para você ser cabeça, para você ser grande, para você ser importante. E a palavra de Deus não ensina isso. Deus nos chamou à existência para a gente viver para Ele, para a glória dEle, né? Então, tanto as pessoas que têm essas grandes conquistas, como aquelas pessoas que, do ponto de vista humano, né, essas conquistas humanas, sociais, enfim, como aquelas pessoas mais pobres, elas podem viver para a glória de Deus, né? E isso é maravilhoso. Então, qual é o plano que a gente deve ter na vida? Viver para a glória dEle. E se a gente planejar viver para a glória dEle, as demais coisas vão ser supridas. É o que a palavra de Deus nos ensina, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o planejamento, ele entra para a gente viver para Deus. E aí as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, mas isso aí fica muito teórico. Não fica teórico. Se você planejar a sua vida para viver para a glória de Deus, a sua vida vai dar certo. Por quê? Porque se você faz um planejamento de carreira profissional, por exemplo, e você quer fazer uma carreira para que nesta carreira a glória de Deus seja vista, você vai fazer um planejamento, você vai estudar, você vai se preparar, você vai fazer o melhor que você pode, você vai oferecer o que você tem de melhor, não para que você conquiste, mas para que o nome de Deus seja visto na sua carreira. Então, não há nenhum temor de que a gente, ao fazermos uma proposta de vida que viva para que Deus seja honrado através do nosso viver diário, de que as outras coisas não deem certo. A gente pode ter uma vida saudável e viver para a glória de Deus, a partir disso a gente fazer todo um planejamento de vida normal. E é interessante porque quando a gente tira do foco a nossa vida vivida para a glória de Deus, as pessoas sempre estão correndo atrás dos sonhos, né? Nunca estão satisfeitas em si, sempre querem cada vez mais. O mundo, a sociedade, e especialmente a sociedade capitalista, ela propõe a você, sempre você está indo atrás de alguma coisa que possa satisfazer você. Então, vamos dizer assim, o que dá significado às pessoas hoje é o dinheiro, né? Então as pessoas vão correr atrás de dinheiro a vida inteira, né? Mas do ponto de vista da Bíblia, o que nos dá significado é a vida de Cristo em nós, né? Por isso que Paulo, né, ensina, né? Tudo que façais para a glória de Deus, né? Então, o que nos dá significado é o fato da gente ser um filho de Deus, ser um cristão, né? João diz assim: irmãos, vejam que coisa maravilhosa
nós sermos chamados filhos de Deus. Então é isso que modifica a nossa relação com o mundo, com a sociedade, com a empresa, com a igreja, com os amigos, com a família. Então é maravilhoso quando você coloca isso no coração, entende isso e começa a viver em função disso. Então você não vai fazer um planejamento para você conquistar dinheiro. Você vai fazer um planejamento para viver para a glória de Deus. Nesta proposta, você vai fazer um planejamento de vida, de profissão, de trabalho, de seja o que for. E outra coisa que as pessoas desconsideram é que Deus é quem abre e fecha portas, né? A gente se prepara, a gente faz o nosso melhor, mas é Ele quem vai realmente abençoando e dirigindo as nossas vidas. Sem dúvida alguma, Deus está sempre eu costumo dizer assim para as pessoas, portas que se abrem foram abertas por Deus, portas que se fecham foram fechadas por Deus. Então Deus sempre está na direção, a palavra de Deus diz, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente não precisa ter medo, né? Não precisa ter ansiedade, como diz Jesus, né? A gente precisa aprender a descansar em Deus, ser responsável, né, com as coisas, porque a palavra de Deus não anula as nossas responsabilidades com relação à nossa vida, ao nosso cuidado conosco. Um dia nós estaremos diante de Deus, não para prestar contas apenas dos papéis, vamos dizer que infelizmente a gente separou isso, dos papéis espirituais, né? Quantas vezes a gente foi na igreja, quando a gente deixou de ir? Não, nós vamos dar conta da vida, de toda a nossa existência. E isso tem a ver com essa ideia da gente viver para honrar a Deus, para que através do nosso viver as pessoas nos olhem e percebam que nós de fato somos pessoas habitadas pela pessoa de Jesus. Que espetáculo, isso é um belo desafio para a gente, né? Sempre. E a fé cristã, Eugênio, é a minha compreensão, ela é a única proposta que não só nos dá a direção e nos propõe como devemos nos comportar, mas ela nos dá o poder para a gente viver esse comportamento. Diferente das demais religiões, elas dizem para você, você tem que fazer isso, isso, isso e isso, você tem que se comportar desse jeito para você conquistar os céus, a eternidade, a felicidade. Jesus aí diz assim, não, se vocês crerem em mim, vocês serão capazes de viver isso. Aí vocês vão ter o comportamento adequado, né? Sempre de dentro para fora, né? Nunca é de fora para dentro. O comportamento externo, ele não muda o coração das pessoas, ele faz um momento transitório, ele muda um dia, 2, uma semana, mas aquelas pulsões interiores, aquelas doenças, aquelas taras, ou mesmo as nossas emoções mais saudáveis, que nos levam a tomar as decisões, elas só são trabalhadas e modificadas quando Cristo está no nosso coração. Por isso que Jesus disse que a gente precisa nascer de novo, por isso que Jesus disse que a nossa mente, a palavra de Deus diz que a nossa mente tem que ser transformada, por isso que ele diz que do coração do homem procede, né? Então, o processo, acredito que seja esse. Muito bom, muito bom. Obrigado mais uma vez, Naamã. E você, meu irmão e minha irmã, que está sendo abençoado por esse conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com quem você ama. Lembre, é uma maneira de você fazer evangelismo digital, tá bom? Naamã, muito obrigado mais uma vez com essas ricas e benditas palavras ao nosso coração. Eu que agradeço o privilégio de estarmos juntos e vamos continuar conversando. A conversa é sempre saudável quando ela está em torno dessas coisas do reino de Deus e da palavra de Deus. Amém. Nos vemos na próxima semana então, tá bom, gente? Até lá.